Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar dando continuidade, né, sobre o tema contribuições sociais ao PIS e ao COFINS. Essa é a nossa oitava videoaula. Na aula passada eu falei da questão do conceito de insumo e a evolução desse tema junto com a jurisprudência do CARF, né? E hoje eu vou estar dando continuidade falando sobre a decisão do STJ sobre o tema em efeito de recurso repetitivo, que é importante a sua relevância para você poder entender, né, como é que está isso perante o Poder Judiciário. Então, antes de mais nada, não esquece de se inscrever no meu canal e também não posso deixar de falar do meu livro Curso de Imposto de Renda Pessoal Jurídica, que está num preço bastante acessível, que você pode comprar, e o link da descrição está aqui nesse vídeo. Então vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma pequena revisão, né, desse tema insumo. Por que a gente vai estar falando isso em 3 videoaulas, né? Porque o insumo, ele é um tema que gera muita discussão. Porque, primeiro, como foi na aula passada, ele não tinha um conceito jurídico, né? Ele foi trazido, né, no artigo 3º, inciso 2 da Lei 10.637 de 2002, depois da Lei 10.833 de 2003, né, que ele colocava? Que dava direito ao crédito, os bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviço e na produção e fabricação de bens e produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. Tá? Então, qual foi a dúvida que os estudiosos do direito, os operadores do direito, os aplicadores do direito, assim como as empresas tiveram? Qual que é o conceito de insumo? Né? Existe um conceito jurídico? Não existia, a gente verificou que não tinha. Então, houve a necessidade de haver a construção desse conceito e a gente viu que isso evoluiu muito na jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes, depois CARF, né? Porque ele começou, né, uma corrente defendendo que deveria se utilizar o conceito de IPI, né, ou seja, aquele que era consumido no processo produtivo. Uma outra linha entendia que deveria utilizar um conceito um pouco mais abrangente, que seria do imposto de renda pessoa jurídica, que era o conceito de despesa necessária, usual e normal para a atividade, que estava previsto no artigo 299 do Rio 99 e hoje o atual 311 do regulamento, né? E depois de muito debate, muita discussão, muitos casos julgados, se chegou no conceito próprio para PIS/COFINS, né? No qual o que é importante? A questão da essencialidade e da pertinência ao processo produtivo, né, ou à prestação de serviço. E a gente viu na videoaula passada vários casos, né, que eu trouxe para poder reforçar essa conclusão. Então, resumindo, a gente pode entender? O que o CARF, né, acabou se posicionando, acabou criando como jurisprudência o conceito da essencialidade e da pertinência, né? Então, o insumo tem que ser o quê? Ele tem que ser uma coisa essencial ou pertinente ao processo produtivo e tem que estar relacionado com a receita oferida pela atividade da empresa, lógico. Ou seja, eu vendo mercadorias ou presto serviço da minha atividade. O insumo tem que estar vinculado a essa receita, porque se ele não tiver, né, ele não tem a contrapartida, né? Ela não tem a vinculação, a relação. Então, para poder, primeiro, ser considerado essencial e pertinente, ele tem que estar vinculado à receita, né? E o conceito de pertinência, o que ele é? Qual que é o conceito que acabou se prevalecendo lá no CARF? Seria a aquisição de bem ou serviço especificamente para utilização na prestação de serviço ou na produção, ao menos para torná-lo viável. Então, tem que estar pertinente, tem que fazer sentido aquilo, né, para poder fabricar aquele produto, para poder produzir aquilo, né? Então, por exemplo, é uma limpeza, é uma empresa de alimentos, é uma empresa faz produtos médicos, né? Ou seja, fabrica medicamentos. Então, aquele gasto tem que estar pertinente, né? Por exemplo, é pertinente um gasto excessivo de material de limpeza, que nem agora com a pandemia? É pertinente usar luvas, usar máscaras, usar aquela proteção plástica para os funcionários não se contaminarem? Sim, é pertinente. Então, portanto, se é pertinente, ele faz parte do processo produtivo. Então, ele pode ser considerado consumo. Ele tem que ser essencial, ou seja, a produção e a prestação de serviço depende diretamente daquela aquisição, né? Então, o que a gente tem que fazer o exercício? Se eu tirar aquele item do processo produtivo,
né? O produto vai chegar com a mesma qualidade? Ele vai chegar com o mesmo nível de excelência que ele deveria chegar para o consumidor? Se a resposta for não, ele é um insumo. Se a resposta for sim, então ele não é insumo, porque ele não é nem pertinente nem essencial. Então é isso que acabou evoluindo na jurisprudência do CARF em relação a isso. E aí o que acontece? Essa discussão foi parada no Poder Judiciário. Então nós tivemos várias decisões de primeira instância, de tribunal, né? E em 2018, em 22 de fevereiro de 2018, o RESP 11.221.170, né, foi julgado pelo STJ e ele tem um efeito de recurso repetitivo, né? Portanto, se ele tem efeito de recurso repetitivo, por que é importante? Na julgamentos do CARF, eles têm que ser seguidos, né? Então, não pode ter julgamento diferente do que essa orientação do recurso repetitivo. Depois a gente vai ver que tem um parecer normativo da Receita Federal do Brasil, tá? Que foi editado, que é o parecer COSIT número 5, de 17 de dezembro de 2018, que ele foi editado por força dessa decisão da STJ. Então, o que é importante? Esse parecer normativo, como é uma orientação que a fiscalização tem que seguir, né, ele acabou ajudando, né? Você sabe o que a fiscalização vai te autuar, o que ela vai seguir, né? Então, e basicamente é essa decisão do STJ. Então, o que é importante nessa decisão do STJ? O que ele acabou seguindo, né? O que predominou para a maioria para essa decisão, que foi por maioria de votos, né, dos ministros, né? Por maioria, os ministros decidiram pelo conceito intermediário de insumos, né? Ou seja, não é nem um conceito de IPI, nem um conceito de imposto de renda da pessoa jurídica, um conceito próprio para o PIS/COFINS, que é o que eu entendo que seja correto. Porque PIS/COFINS, ele tem um fato gerador específico, que é oferimento de receita, no regime não acumulativo, né? Ele não é venda de mercadorias, ele não é fabricação de produto, então ele é oferimento de receita, né? Então por isso que é o fato gerador dele, então por isso que ele tem que ter uma disciplina própria, um conceito próprio. E aí o que os ministros entenderam? Que é ilegal a disciplina de crédito, né? Ou seja, com o conceito de insumo previsto na Ação Normativa 247 e 404 de 2002 e 2004, que a gente viu na videoaula passada, que era o entendimento da Receita Federal do Brasil posicionando que, na verdade, adotava o conceito de insumo do IPI, que é mais restrito, porque comprometem a eficácia do sistema não cumulativo de recolhimento das contribuições tais como definidas na legislação do PIS e da COFINS, porque ele era mais restrito, né? E a gente viu, né, que o crédito para o PIS e COFINS ele tem que ser um pouco mais abrangente. Não pode ser muito abrangente como o do imposto de renda, mas também não pode ser muito restrito como o do IPI. E o que os ministros entenderam? O conceito de insumo deve ser referido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância. Ou seja, eles acabaram adotando o quê? O critério que a jurisprudência do CARF acabou evoluindo e trazendo. Ou seja, o insumo ele tem que ser essencial ou relevante para a produção do produto ou para a prestação de serviço, considerando-se a importância de determinado item, bem o serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. E aí os ministros, nessa decisão, né, votaram e trouxeram o conceito do que seria insumo essencial e do que seria insumo relevante. Então, seria insumo essencial. O item atende ao critério da essencialidade, ou seja, o insumo atende ao critério da essencialidade quando configura elemento natural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou minimamente, quando sua falta prive de qualidade e quantidade suficiente. Então, portanto, essencial é o item dentro do processo produtivo do qual depende intrínseca e fundamentalmente o produto do serviço. Aquilo que eu falei para vocês. Se eu tirar esse item do processo produtivo, o produto vai chegar com a mesma qualidade para o consumidor final? Vamos imaginar, eu faço alimentos, eu preciso descontaminar aquele produto para poder chegar, né? Se eu não descontaminar, o que vai acontecer? Eu perco qualidade, o produto pode chegar contaminado, pode chegar até com Covid. Então, por força disso, ele é um insumo essencial, né? Ou seja, o equipamento que eu dou para o funcionário, né, para ele poder se proteger, aquela máscara, né, que ele protege a boca e o nariz, ele protege o seu rosto para poder não contaminar o produto, tá? Aquela touca que ele usa, ele é um item essencial. Portanto, se ele é item essencial, ele é um insumo do processo produtivo. E
além de ser essencial, ele tem que ser o quê? Relevante, ou seja, aquele cuja finalidade, conquanto não seja indispensável a elaboração do produto, ou seja, ele não é, essencial, ou seja, ele não é, importantíssimo para a produção, mas a elaboração do próprio produto ou serviço integra o processo de produção ou pela singularidade de cada cadeia produtiva ou por imposição legal. Então é isso que é interessante. Decorre do que? Da particularidade daquela cadeia produtiva, ou seja, ele é relevante porque para aquele processo produtivo, por exemplo, um segmento de alimentos, tá? Ele é relevante para aquilo, ou ele decorre de imposição legal, ou seja, para a empresa poder operar, ela precisa daquela licença, é uma licença ambiental, por exemplo, ela precisa daquela autorização de um órgão regulador, então decorre aqui de uma posição legal. Então, se ela não tiver aquela licença, aquela autorização legal, o que vai acabar acontecendo? Né? Ela não pode operar, então ela acaba sendo relevante. Por exemplo, no caso de empresas importadoras ou exportadoras, ela precisa do radar para poder operar. Se ela não tiver radar, ela não consegue operar. Ela precisa de um sistema de vigilância para poder operar, porque senão ocorre muito roubo, né, daquele produto. Então, se ele não tiver aquele sistema de vigilância, acaba tendo muito prejuízo. Então ele acaba sendo o quê? Relevante. Apesar de não fazer parte do processo produtivo, tá? Mas ele faz parte, né? É um item relevante, porque sem aquilo a empresa pode ter um prejuízo muito grande. Então, acho que isso foi a grande evolução que a gente teve em relação a esse tema, tá? E nesse caso, desse julgamento que ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2018, qual que é a particularidade? A empresa, o que ela era? Era uma empresa do ramo alimentício, né, fazia alimentos, qual que era o crédito que ela pretendia? Era a água que ela utilizava na fabricação do processo produtivo, os combustíveis e lubrificantes utilizados para poder fazer o carregamento, o transporte dos produtos dentro do processo produtivo, os materiais e exames laboratoriais para poder fazer testes, fazer certificações de qualidade, materiais de limpeza que eram utilizados no processo produtivo, equipamentos de proteção individual dos funcionários, né, que eles também estão créditos, porque na ótica da receita, como isso não era considerado peças de vestuário ou uniforme, então isso seria o que? Mão de obra de pessoa física, por isso não dava crédito. Então eles pleitearam isso, e despesas gerais comerciais, seguros de viagens e conduções. Tá? O que o STJ entendeu? Deu um provimento parcial. Deu crédito para quê? Para água, combustíveis e lubrificantes, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual. Tá? E em relação às despesas gerais comerciais, seguros de viagem e conduções, não foi permitido o crédito, porque eles entenderam que não era nem item essencial, nem item relevante ao processo produtivo, nesse caso específico. O que é importante a gente verificar, gente? Essa questão de insumo, essa questão de créditos que a empresa pode tomar, eu sei que muita gente está fazendo esse trabalho de recuperação de crédito, verificando o que daria para fazer, recuperar e abater a base de cálculo PIS/COFINS. É sempre importante ter um trabalho técnico especializado para poder suportar esse levantamento. Tá? Principalmente, que eu falei lá no vídeo aula passado, tem um laudo de avaliação. E quem é que vai fazer esse laudo, gente? Não é contador, não é advogado. Teria que ser quem? Um engenheiro. Porque o engenheiro seria uma pessoa técnica habilitada, com competência técnica, para poder dizer se aquele item é essencial ou se aquele item é relevante para o processo produtivo. É lógico, com o apoio do contabilista, com o apoio do advogado, porque com base nessa jurisprudência do STJ e do próprio CARF, é que juntos vocês vão fazer um trabalho para chegar na conclusão. E lembre-se, uma eventual fiscalização, uma eventual defesa administrativa, até numa discussão judicial, esse laudo é muito importante, porque é uma prova técnica. Tá? Então, resumindo, né, esse julgado do STJ, o RES 1221-170, o que ele trouxe, né, de importante? A questão da essencialidade e a questão da relevância. Então, o insumo, para poder ser considerado insumo, ele tem que ser essencial, ou seja, qual que é o critério? Teste de subtratação. Se eu tirar isso da cadeia produtiva, será que um produto vai chegar com a mesma qualidade? Será que o produto vai chegar no consumidor final nas mesmas condições? Se a resposta for não, ele é essencial. E no caso da relevância, então o que eu tenho que observar? Primeiro, ele entrega o processo produtivo? Se entregou o processo produtivo, é relevante.
Tá? Então, tem que ver o que, gente? Contabilidade de custo, do custo de produção da empresa. Segundo, ele é singular para aquela cadeia produtiva, ou seja, ele é específico para aquela produção, né? Então, se for específico, ele é relevante, ele é considerado relevante. E, por fim, decorrente de imposição legal, ou seja, a lei impõe uma condição, por exemplo, uma licença, por exemplo, uma autorização para eu poder operar. Então, se decorre de imposição legal, ele também pode ser considerado como sumo, porque ele é relevante. Então, observando esses critérios, essencialidade e relevância, nós temos dessa decisão da STJ que tem efeito de recurso repetitivo, ele pode ser considerado como sumo e, portanto, pode dar direito a crédito do contribuinte. Então, é isso que eu queria falar na aula de hoje, né? Trazer a evolução do tema. Então, na aula passada a gente viu, né, o conceito e como evoluir isso na jurisprudência do CARF, tá? E hoje eu trouxe a questão da jurisprudência judicial, no caso do STJ, como tem efeito de recurso repetitivo, ele é relevante porque tanto a fiscalização quanto os jogadores do CARF têm que seguir essa decisão da STJ para poder fundamentar as suas decisões. Na próxima aula, o que eu vou estar falando, gente? Vou estar falando, será a nossa última videoaula de PIS/COFINS, né? Nossa última videoaula de insumos. Eu vou estar falando do parecer normativo COSIT da Receita Federal do Brasil, número 5, de 17 de dezembro de 2018, que ele foi editado depois da decisão da STJ. A gente vai ver que muita coisa tem naquele parecer normativo, tá? Citando a decisão do STJ, o conceito de relevância, o conceito de pertinência, e o que é interessante, dar exemplos do que a Receita entende que seria considerado como insumo. Então, obrigado e vejo vocês na próxima aula. Até a próxima.